Muito bem, como eu disse agora há pouco, o tema da ministração é como podemos nos aproximar de Deus. E a palavra do Senhor que nós acabamos de ler agora há pouco, ela nos aponta o caminho. No meu caso, no seu caso, e no caso daqueles que estão nos acompanhando em casa, nós decidimos as pessoas as quais queremos ter por perto de nós. Pessoas que comungam dos mesmos valores, dos mesmos princípios. Não é à toa que a Bíblia Sagrada declara, veja bem, bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos escarnecedores. Então é uma escolha. Eu não quero andar no caminho dos ímpios e nem quero me deter em roda de escarnecedores. Então eu seleciono aqueles com quem eu quero comungar ideias, valores, princípios. E com Deus, veja bem, todos em relação a Deus são convidados para o plano da salvação. Deus quer salvar a todos. Não é sem propósito que Jesus, uma certa vez, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse o quê? E ele está falando de salvação. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus convida a todos para a salvação. Mas para se relacionar com Ele, existem princípios espirituais que Deus estabeleceu. Agora há pouco eu falei sobre um. O Pai procura verdadeiros adoradores. E se existe o verdadeiro, se Deus aqui está falando sobre verdadeiro, é porque existe o falso adorador. Existe ou não existe? Sim ou não? Não é à toa que a Bíblia declara, e foi o próprio Jesus que disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Então a pergunta que não quer calar aqui nessa noite, que eu devo fazer para mim, para você que está aqui, para você que está em casa, é: como podemos nos aproximar de Deus? Porque a grande verdade, amados, é que existem muitas pessoas por aí que estão dentro das igrejas, mas elas estão longe de Deus. Jesus, uma certa vez, também declarou que naquele dia, que dia é esse? É um dia que ainda não chegou. É o dia em que Ele vai voltar para buscar o seu povo. E haverá um dia em que Ele vai julgar as nossas obras. E o destino eterno será selado. E aí Ele diz assim: naquele dia... Olha que coisa séria, gente. Por isso, nós que estamos aqui, e eu me incluo nisso, eu não estou fora dessa realidade. Então, nós que estamos aqui nesse culto, e você que está em casa, a gente tem que refletir acerca da nossa vida espiritual. E se já estamos levando Deus a sério, precisamos levar mais ainda. Porque Jesus, uma certa vez, ele declarou assim: olha aí, ó, naquele dia, muitos me dirão: Senhor, no teu nome nós pregamos, nós profetizamos, nós realizamos curas, sinais e muitas maravilhas. E o que é que Jesus vai dizer para essas pessoas? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu não vos conheço. Então, queridos, se nós não queremos ouvir estas palavras naquele grande dia, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa se aproximar de Deus. A gente precisa buscar a Deus. A gente precisa continuar levando Deus a sério, porque não é mais tempo de brincar. O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, desperta tu que dormes. Tem gente dormindo na fé? Tem ou não tem? Sim ou não? Antigamente usava-se uma expressão que dizia: fulano está dormindo no ponto. E tem gente que não está se atentando ao que está acontecendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo uma época de pecado, de carnalidade, de apostasia da fé.
Estamos vivendo um tempo em que o certo está sendo chamado de errado e o errado está sendo chamado de certo. Isso aí é consequência de quê? As pessoas estão se tornando religiosas e estão deixando primeiro o amor. E eu estava observando uma coisa, olha, quando nós ficamos longe de Deus, você sabe o que acontece? A alma adoece e o espírito morre. Quando você vai se afastando de Deus, quando você vai esfriando na fé, quando você negligencia a prática da leitura da palavra de Deus, quando você não se rende em adoração ao Senhor, quando você despreza os cultos da igreja, quando você não participa, mesmo que seja de um culto online, uma transmissão, quando você não sente falta da presença de Deus, da igreja, dos cultos, da palavra, isto é um sinal de que lentamente nós estamos nos afastando de Deus sem que a gente perceba. E nenhuma queda, nenhuma tragédia, nenhuma construção vem abaixo de uma única vez. Começa com uma trinca, começa com um rachadinho pequenininho, que a pessoa olha assim, não dá importância, passa uma massa, passa uma tinta, e aí a pessoa vai remediando. Lembra de um ditado antigo que dizia assim, olha, eu vou remediar a situação. Você sabia que em relação à vida espiritual, tem muita gente por aí que ele está procurando dar um jeitinho, ele está empurrando com a barriga. E eu comecei a observar uma coisa, gente, quanto mais longe de Deus, menos a gente ouve a voz dele com clareza. Quer ver uma coisa? Quando você está conversando com uma pessoa que está próxima a você, o seu tom de voz é bem baixinho, é ou não é? Sim ou não? Você está conversando assim de forma ambiente, dentro de casa. Aí de repente a esposa está lá no sobrado, lá na parte de cima, né, da casa, e o marido está lá embaixo, está lá na varanda. Aí ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que aumentar o tom de voz, porque o marido está um pouco distante. Se a pessoa estiver a 100 metros, 200 metros, aí você vai ter que gritar, e talvez nem gritando vai dar para ouvir. Foi dia desse, a pastora estava num lugar, né, pastora? Essa semana, né? A pastora estava na rua, e eu precisava falar um negócio com ela. Eu falei, pastora, eu chamei 5 vezes. E eu, pastora. E ela falou assim, eu estou chamando. Eu falei assim, mas eu não ouvi. E ela falou assim, eu estou longe. Eu estou distante, não dá para ouvir. Você sabia que tem gente por aí que diz assim, Deus não fala comigo? Quem já ouviu alguém falar isso? Levante a mão para me ver. Eu não estou falando, cuidado gente, porque existe o extremo, né? Porque eu também fico tentando entender algumas pessoas que parece que Deus fala com ele o tempo todo. Ele está fazendo barba, Deus está falando com ele. Ele está assistindo TV, Deus está falando com ele. Ele está correndo na rua, Deus está falando com ele. Tem gente que é assim, Deus está falando comigo. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E tem gente que é exagerado. Tem ou não tem? Às vezes tem coisa que não é nem Deus, é coisa da cabeça dele. Deus mandou te dizer isso. Olha gente, eu tenho muito cuidado, eu tenho muito critério com esse negócio. Porque por causa disso, eu já vi gente que casou e não foi por vontade de Deus não, foi porque alguém falou assim, Deus está falando para mim que essa aí é tua escolhida, e não era. Deus falou para mim que é para você largar teu emprego, a pessoa largou o emprego e quebrou a cara. Tem muita gente por aí profetizando e falando coisas. Um dia Davi queria construir um templo, e aí ele falou com um profeta, né? Eu acho que é o profeta Gade, profeta Natan. E ele falou assim, olha, eu tenho tanta vontade de construir um templo. E aí o profeta falou assim, olha, eis que o Senhor manda te dizer, pode construir porque ele vai se agradar. Quando Natan chegou em casa, Deus falou assim, eu não falei isso para você não, vai lá e desfaz tudo isso. Aí ele chegou no dia seguinte e falou para o Davi, olha, Deus mandou dizer para você que você não vai construir templo não. Porque você foi um homem que derramou muito sangue, você foi guerreiro, você é um homem de guerra, de batalha, então isso aí não é para você não. Quem vai construir é teu filho Salomão, ele vai construir, porque no tempo dele eu vou dar paz no reinado. Não é à toa que o nome dele foi Salomão, o nome Salomão significa
paz. Então tem muita gente por aí que ele não está ouvindo a voz de Deus, por quê? Porque ele está longe de Deus. Ele não sente mais falta da oração. Por isso, gente, que lá no Apocalipse, falando à igreja de Éfeso, Jesus só faz elogio, né? Você é isso, você é aquilo, olha, você não negou o meu nome, papai, vai falando só coisa boa, mas aí ele fala assim, eu tenho uma coisa contra você. E eu acredito que Jesus falou aquilo ali com muita tristeza e com dor no coração. Ele disse assim, olha, você já não me ama mais como você me amava no início. E ele diz assim, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar às primeiras práticas. E quem sabe tem gente aqui nesse culto, aqui, que Deus te trouxe aqui nessa noite. Quem sabe tem algumas pessoas que estão nos acompanhando agora em tempo real, ou depois que essa live aqui for transmitida. Quem sabe Deus está falando para você, te trouxe aqui, ou está fazendo você ouvir essa palavra, para dizer assim, filho, eu preciso que você volte a ser como era antes. É aquela chama que estava lá dentro, aquela fome, aquela sede da minha presença, aquele desejo de estar próximo a mim, eu percebo que está diminuindo. Você quer ver? Quem é casado aqui? Casado? Hã? Quando a gente namorava e noivava, como é que era? Toda hora queria estar perto, né? Sim ou não? Era ligação. A conta do telefone, como é que vinha? Quem lembra? Quem lembra? Eu me lembro, né, pastora? Na época, a gente era na época da internet de escada, né? Quem lembra daquela que dava meia-noite, fazia que parecia até uma caixinha de marimbondo? Quem lembra aí? Aquela barulheira. E para fazer uma ligação, né? A gente esperava da meia-noite, porque era mais barato. Gente, hoje a gente vive... Como é que é a facilidade, né? Hoje você fica aí pendurado no telefone 2, 3 horas e vira centavos. Hoje você tem WhatsApp para falar com pessoas em imagem e som em qualquer lugar do mundo e não tem custo nenhum. Mas há 30 anos atrás, né, a gente ficava acordado, né, até meia-noite, esperando da meia-noite para ligar, porque aí a ligação ficava barata. Então, quando você ama uma pessoa, quando você aprecia a presença de uma pessoa, você quer estar perto dela o tempo todo. Mas quando a presença daquela pessoa já não te agrada mais, você vai se afastando, você vai se distanciando. E o que está me preocupando como pastor, é que a gente está vendo por aí, irmãos, muitas pessoas esfriando de Deus. Pessoas que, às vezes, ele tem uma ceia, ele não participa, ele não sente falta da ceia. Você está trabalhando, você está viajando, você está doente, é uma coisa. Tem pessoas que ele não sente falta de evangelizar, de ganhar um perdido para Jesus. Ontem a gente participou, quem foi ontem lá na reunião lá de liderança? Ô, reunião abençoada, hein? Ovelha sadia gera o quê? Gera cria. Quem é salvo quer salvar os outros. Quem está perto de Deus, ele fala assim, meu Deus, eu vivi uma vida, perdoe a expressão aqui que eu vou usar, eu vivi uma vida desgraçada, porque essa é a verdade mesmo, longe de Deus nós somos, e a Bíblia diz isso, pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Era assim que a gente vivia nesse mundo, espiritualmente falando. Então eu vivi uma vida desgraçada, e Jesus me salvou, usou um homem de Deus, uma mulher de Deus para pregar o evangelho para mim, eu me converti, hoje eu tenho Jesus. Hoje eu tenho luz, eu tenho entendimento, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei o que é céu, eu sei o que é inferno, e o mais importante, eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. E quem tem essa chama, essa alegria pulsando aí no teu coração, você quer salvar os outros, você quer ganhar gente para Jesus, mas tem gente que passa ano, entra ano, sai ano, e ele não está nem aí. Então, quanto mais perto nós estamos de Deus, a gente vai externar essa proximidade de Deus através de atitudes que revelam que nós fomos transformados e salvos. Então, como podemos nos aproximar de Deus? Aí a gente vai ver aqui 3 coisas que eu quero falar de forma breve para que a gente possa orar. Olha para a sua Bíblia, versículo 7, olha aí, ó.
A primeira delas, a primeira forma para a gente se aproximar de Deus, a primeira coisa a ser feita, primeira parte do versículo 7, diz aqui, ó: portanto, submetam-se a Deus. Diga glória a Deus. Ou seja, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que significa essa palavra, submeter, sujeitar a Deus? O que isso significa? É se render a Ele. Quem aqui já foi abordado por blitz na rua? Já foi? Eu já contei aqui, né? Uma vez eu estava indo para o monte orar, eu e um grupo de pessoas, né? Eu era um jovem pastor, era solteiro ainda. Meia-noite, eu e um grupo de pessoas subindo o monte, perto de uma favela. E aí, quando a gente estava preparando para subir o monte, veio aquele carro da polícia. E desceu aqueles homens com escopeta na mão, revólver, mãos ao alto, todo mundo rendido. Já pensou, você vai assim, rendido o quê? Aqui não tem bandido não. O que o policial vai fazer? Pegar o cacetete e dar borrachada em todo mundo. Aí o que eu fiz? Encostei ali perto ali do muro, levantei a mão e já falei, eu me rendo, policial. Estou rendido. Levantei a mão e ele foi apalpando ali, vendo se tinha alguma coisa. E falou, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei assim, eu sou pastor, e isso aqui é um grupo de pessoas, e nós estamos indo para o monte para orar. Ah, sim, pode abaixar a mão, pode abaixar. Ah, sim. Posso pedir uma coisa para o senhor? Nunca me esqueço disso. Vocês podem orar por nós? Vocês oram pela gente? Olha, eu sou o cabo tal, esse aqui é o sargento tal, a gente está aqui, daqui a pouquinho a gente vai entrar aqui numa favela para fazer uma ronda, uma blitz, pode fazer uma ação? Lá no monte, eu falei, não vou nem esperar o monte não, vamos orar aqui agora. Aí já oramos por ele. Então quando ele deu ordem para se render, a gente na hora, ó, eu me rendo, ó. Eu não vou oferecer resistência, eu estou me submetendo ao comando, à autoridade daquele policial. Então a Bíblia está dizendo aqui no versículo 7, ó, sujeitai-vos a Deus. E olha, eu vou te falar uma coisa, ser submisso a Deus é algo que você tem que impor para você mesmo. Você tem que impor, porque se você deixar assim, o dia que eu sentir vontade, eu faço. Você não vai sentir vontade nunca, porque a sua carne e a minha não quer se sujeitar à vontade de Deus. Você sabe o que a carne quer fazer? A carne quer pecar. De repente Deus fala assim para você, meu filho, faz um jejum. Não, eu quero comer. Meu filho, levanta para orar. Não, quero orar não, quero dormir. Meu filho, se afasta do pecado, se afasta da imoralidade, se afasta da iniquidade. A carne quer isso. Se você não impor, se você e eu, se nós não reduzirmos o nosso corpo à servidão, você não vai servir a Deus. Olha o que Paulo fala. Portanto, eu esmurro, olha a expressão que ele usa. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão para quê? Olha o propósito disso. Para que depois que eu pregue para os outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que é isso? Tem muita gente por aí pregando coisa que ele não vive. Tem muita gente pregando contra adultério, mas ele é adúltero. Tem muita gente pregando sobre honestidade, mas ele é corrupto. Tem muita gente pregando aí um monte de coisa, mas é como dizia aí fora, é só para inglês ver. Quando ele sai ali do meio do povo, ou ela também, é uma série de coisas que não agrada a Deus. Então o apóstolo Tiago está dizendo aqui, ó, sujeitai-vos a Deus. E essa sujeição, queridos, ela deve ser voluntária. Porque tem gente que até se sujeita a Deus, mas sabe como? No peito e na marra. Se eu não obedecer a Deus, Deus vai me castigar. Sabia que tem gente assim? Se eu não for dizimista e ofertante, Deus vai me amaldiçoar, Deus vai mandar o gafanhoto, o devorador, o migrador. Se eu não andar na linha, Deus vai me mandar para o inferno. A gente não obedece a Deus por medo disso ou daquilo não. Primeiro lugar, nós obedecemos a Deus por amor. Quem obedece a Deus por amor aí, levante a mão e diga glória a Deus. Porque se você obedece a Deus por medo, você está no lugar errado. A gente tem, Deus, Ele quer que a gente tema o nome dele. A Bíblia declara, temei a Deus e dá-lhe glória.
Então a palavra de Deus declara aqui, ó, sujeitai-vos a Deus, versículo 7, aí tem a parte B, ó, olha aí para a sua Bíblia, porque aí vem a segunda coisa que a gente tem que fazer para se aproximar de Deus. Portanto, submetam-se a Deus, essa é a primeira. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Levante a mão para o céu e diga assim: eu preciso resistir ao diabo. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele: resista ao diabo, irmão. Olha aqui para o pastor. O que é resistir ao diabo? É você se recusar a obedecer a Satanás. Assim como Deus nos manda fazer certas coisas, e elas estão escritas aqui na palavra, Satanás também fala. Fala ou não fala? Por isso que o apóstolo Paulo fala das setas inflamadas, os dardos inflamados de Satanás, e ele lança esses dardos aonde? Aqui na mente. Faz isso. Teu marido não está vendo. Faz isso, tua esposa não está vendo. É assim ou não é? Sim ou não? O pastor não está vendo e aproveita, tu está viajando. Tu está aí 200, 300 quilômetros de distância. É assim ou não é? Sim ou não? Não tem ninguém olhando. Mas você que tem temor de Deus, você que tem vida no altar, você que está próximo de Deus, você diz assim: como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Como que eu vou cometer um mal terrível como esse e vou pecar contra Deus? Lembra lá no Jardim do Éden? Olha como é que Satanás é. Chegou lá para Eva e falou assim: Eva, o famoso jogar verde para colher o quê? Maduro. Ô Eva, é verdade que vocês não podem comer nenhuma fruta aqui do jardim? Não é bem assim não, dona serpente. Então como é que é o negócio? Só não pode comer daquela ali, ó. Aquela ali não pode, porque o dia que comer daquela ali, Deus falou que a gente vai morrer. Olha, ela vai dando corda. Gente, você e eu, a gente não pode ficar dando corda a Satanás, não. Tem que resistir logo. Sentiu alguma coisa estranha, uma voz estranha, está acontecendo alguma coisa na tua vida que você está vendo que não está certo, pula fora logo, sai fora antes que seja tarde demais. E ela vai batendo papo ali com o diabo incorporado ali naquela serpente, e a serpente diz o quê? É que Deus não quer concorrência não. Deus falou isso aí porque o dia que você e Adão comer dessa fruta aí, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão semelhantes a Deus. E aí a Eva fez o quê? O que ela fez? Caiu naquela conversa. O que ela devia ter feito? Resistido ao diabo. Quando Satanás, por isso que a Bíblia diz assim: fujam da aparência do mal. Você sabe por que tem muita gente por aí com a vida desgraçada, casamentos destruídos, reputação, nome jogado na lama? E eu vou te falar uma coisa: para você construir um nome, para você construir uma história, para você construir uma reputação, para você adquirir credibilidade, isso aí vai levar muito tempo, isso vai levar anos, talvez vai levar a vida toda. Mas para você perder vai levar segundos. Em segundos tudo aquilo ali foi jogado no lixo, a pessoa perdeu tudo. E aí a palavra de Deus está dizendo aqui, para que a gente possa concluir, olha aqui, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Versículo 8, olha aí, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Agora vem a terceira coisa. Qual é a terceira coisa? Está aqui, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Diga glória a Deus. Levante as mãos e diga: eu preciso me humilhar diante de Deus. E como a gente faz isso? Reconhecendo o nosso estado. Coloca para mim aí, Jorge. Eu vou pedir para colocar aqui o versículo 9, por favor. 9 e 8, perdão. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Olha o nosso estado aqui, Limpai as mãos. Quem na hora que você vai comer lava a mão? Levanta a mão para me ver, né? A nossa mão, a gente passa a mão em tudo quanto é lugar, né? Passa a mão lá no ônibus, né? Um dos lugares que tem mais bactéria, mais vírus, é nesses bancos de ônibus, né? Todo mundo passa a mão.
Aí a pessoa vai utilizar o banheiro público, puxa lá aquelas cordinhas, está cheio de coisa, está cheio de vírus, está cheio de bactéria. A pessoa fala assim: meu Deus, comi alguma coisa que me fez mal. Às vezes não é. Às vezes a mão estava suja, você levou a mão à boca. Então está falando aqui, limpai as mãos, não no sentido literal. Agora vamos trazer para o sentido espiritual. Olha aqui, limpai as mãos. Quando a Bíblia está falando de mãos, a mão está associada à obra, à atividade, a coisas externas. Então está falando assim, que as vossas obras, que as vossas atitudes, que o vosso comportamento seja um comportamento de alguém que reflete a glória de Deus, sejam boas obras, que testifique que você é um cristão verdadeiro. Olha aqui, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Mente dividida. Sabia que tem gente assim, mente dividida? Uma hora quer servir a Deus, outra hora não quer. Uma hora quer estar na igreja, outra hora quer ir para o mundo. Tem gente que tem saudade do mundo, tem ou não tem? Tem uns aí que passam aí perto desses bailão, dessas coisas. Ah, meus tempos. Passa na porta de bar, eu virava todas. Ah, eu quando saía com um monte, fazia isso, fazia aquilo. Gente, a nossa mente tem que ser transformada. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Acabou, gente. Limpem as mãos. Se tem mente dividida, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Um dia Elias falou para o povo de Israel o quê? Se Baal é Deus, sirva Baal. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Mas vocês ficam aí cocheando entre dois pensamentos, não pode isso. Então ele está falando aqui: limpai as mãos, pecadores, vocês de duplo ânimo, ou seja, mente dividida, e purificai os vossos corações. E como a gente faz isso? Aqui, versículo 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Amém, amados? Quando nós tomamos essas atitudes, nós estamos a cada dia nos aproximando de Deus. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, o seu favor, a sua bondade e a sua misericórdia são liberados sobre a nossa vida, e nós vemos o mover de Deus fluindo em nós, através de nós e em tudo aquilo que nós temos. Amém, amados? Quem quer se aproximar do Senhor mais e mais, levante a mão e diga aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? A gente vai orar agora com você. Então eu pergunto àqueles que querem se aproximar mais de Deus, fique de pé na presença do Senhor agora. Quero orar com você aqui nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Amém, amados? Coloque a mão no teu coração agora. Hoje é culto da família, a família de Deus. O Senhor é o nosso Pai, e Ele quer que nós estejamos próximos a Ele, que nós possamos desfrutar da sua presença, da sua unção e da sua graça. E Ele está aqui nessa noite, aleluia. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor com uma canção. Daqui a poucos instantes nós vamos orar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
ti, Jesus. Diga, somente a ti. Somente a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Coloque as mãos aí no coração, meu querido. Aliás, abrace a si mesmo, como se você estivesse abraçando ao Senhor agora. Feche os olhos. Sujeitai-vos a Deus. Se rendam a Ele. Oh, aleluia. Entreguem o controle da vida de vocês ao Senhor. Quando Satanás bater na sua porta, quando Satanás lançar um dardo inflamado aí na sua mente, nos seus ouvidos, trazendo uma sugestão para contaminar o seu relacionamento com Deus, resista ao diabo, bata a porta na cara do diabo, bote ele para correr, diga: para trás de mim, Satanás. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo, eu fui redimido, eu não vou trocar o que é eterno pelos manjares deste mundo. Resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da mão poderosa do Senhor e ela vos exaltará. Quando fazemos isso, estamos nos aproximando de Deus, estamos criando uma cerca de proteção ao nosso redor. Vamos orar agora. Fale com Deus, abra sua boca e fale com o Senhor nessa noite. Pai querido, estamos aqui na tua casa, estamos aqui na tua presença, e eu creio que o Senhor não faz nada sem propósito. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui neste culto para ouvir a tua voz. Ó Deus, ajude-nos. São tantas distrações, são tantas tentações, são tantos pecados, são tantas lutas, são tantas investidas de Satanás e seus demônios, querendo nos fazer errar o alvo. Mas nós declaramos que rendidos estamos diante do Senhor. Aqui nessa noite, nós nos rendemos, nós nos sujeitamos à autoridade do Senhor. Tu és Pai e nós somos filhos obedientes. Então nós nos sujeitamos ao Senhor e nós declaramos que não importa o levante do inferno, nós vamos resistir a Satanás na força do teu poder, na unção do teu Espírito que está em nós e no poder da tua palavra. Ó Deus, que possamos nos humilhar diante do Senhor. Muitas vezes queremos, ó Deus, caminhar na nossa própria força, nos tornamos arrogantes, nos tornamos autossuficientes e muitas vezes agimos neste mundo de forma presunçosa. Mas nos ajude, Pai. Ó Deus, que possamos ser sempre dependentes do Senhor, porque ser humilde é reconhecer a nossa pequenez e reconhecer também que só Tu és Senhor, que só Tu és aquele que abre os caminhos diante de nós. O Senhor é o Deus que nos dá vitória. Sem o Senhor nada podemos fazer. Que cada pessoa que está aqui nesse culto, que aqueles que estão em casa acompanhando essa ministração possam absorver no mais profundo do seu ser, no íntimo da sua alma e do seu espírito, esta palavra que não é nossa, mas é do Senhor, e que possamos ser edificados e assim, ó Deus, possamos estar cada vez mais próximos do Senhor. Abençoe a nossa vida. Nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Levante as mãos para os céus e diga comigo assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e humilhar diante do Senhor. Amém, amados? Quem está disposto a fazer isso, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode? Graças a Deus. Assente no seu lugar agora. Quem recebe a palavra do Senhor aí na tua vida, diga glória a Deus. Guarde isso, para que a gente possa concluir. Quanto mais perto você está de uma pessoa, menor o volume da fala você ouve.
À medida que vai distanciando, aquela voz fica distante, 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 até o ponto de você não conseguir mais ouvi-lo. E se você e eu, se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos ouvir outras vozes. Eu nunca me esqueço quando Adão e Eva pecaram. O que eles fizeram? Fugiram de Deus, se esconderam. E todos os dias, na viração do dia, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Deus passava lá no jardim para ter um encontro com Adão e Eva. E cadê eles agora? Estão escondidos. E aí a voz de Deus ecoou no jardim: Adão, Adão, onde é que você está? E ele disse o quê? Estou escondido aqui atrás da moita. Estou escondido aqui no mato. Porque eu ouvi a tua voz e me escondi. Ou seja, fugiu, se distanciou. Que esse não seja o meu e nem o seu caso, mas que possamos estar cada vez mais próximos do Senhor. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero te convidar, meu querido irmão que está aqui e você que está em casa, para participarmos de um momento muito especial e que também faz parte do culto. Que momento é esse, pastor Johnny? É o momento em que humildemente, a gente comparece diante do altar para consagrar aquilo que pertence ao Senhor. E o que pertence ao Senhor? Tudo. Nossa vida, nossos talentos, nossos dons. E também dízimos e ofertas pertencem ao Senhor. Quando a gente entende o princípio da semeadura e da liberalidade, consagrar dízimos e ofertas não é um peso. Se eu der o dízimo vai fazer falta. Vai não. Deus falou assim: traga dízimos e oferta para que haja mantimento na minha casa, e depois faça a prova comigo, eu vou abençoar você. Eu sou dizimista há mais de 40 anos. Minha esposa, meus filhos são dizimistas, ensinei isso para eles. Não ensinei só da dízimo e oferta não, a gente ensina a palavra de Deus. Dentre elas, este princípio bíblico que se chama mordomia cristã, liberalidade no reino de Deus. E quando a gente faz isso, a gente está se humilhando diante de Deus, dizendo assim: Deus, a fonte do meu recurso, a minha fonte principal de suprimento, não é meu trabalho, não é meu talento, não é governo de esquerda, de direita, não é meu patrão, não é minha empresa. A minha provisão principal vem do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu estou consagrando a 10ª parte que pertence ao Senhor, estou consagrando o meu dízimo, estou consagrando a minha oferta. E aí a palavra de Deus declara, olha o que é que Deus fala: quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe, pois tudo que está debaixo dos céus é meu. Amém, amados? Então convido você que está aqui, você que está em casa, para apanhar na sua mão a sua oferta, o seu dízimo e adorar ao Senhor. Aqueles que preferirem, nós temos aqui a conta da igreja. Isso aqui é a conta da igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui está a chave Pix, aqui está as informações de agência, de conta corrente, para que você que está aqui, ou você que está aí em casa acompanhando o culto, participe desse momento especial, no nome de Jesus. Amém? Diácono Felipe, vem orar conosco. Vamos consagrar nossos dízimos e ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar, por favor. Senhor Deus amados, apresentamos aqui diante de Ti nossas ofertas, nosso dízimo, que é para grandiosamente apresentar diante de Ti, Senhor, para o reino dos céus, para abençoar a igreja, para abençoar a vida dos irmãos. Por isso, Senhor, consagramos a Ti as ofertas, para que haja sempre mantimento em nossas casas, pois o Senhor cuida, Senhor, nossos lares, em nome de Jesus, assim ofertamos. Amém, amados? Amém, queridos? Você que vai vir aqui no altar, aqui está o gasofilaço, você pode fazer isso. E se você preferir também, você pode utilizar essa ferramenta online, que é a conta corrente da igreja, para que você possa semear no reino do Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe. Irmão João, olha, eu falei para a irmã Roseni, falei: cadê o seu Romeu?
E ela falou assim: eu sou a Julieta, o meu Romeu tá ali, ó. Viu? O negócio aí tá bom, hein? Deus abençoe aí o nosso querido casalzinho, né? Nosso irmão João esteve doente, a nossa irmã Roseni, né? Mas graças a Deus a gente vê que já estão melhores e a gente fica feliz com a presença de vocês, amém? Deus abençoe nossos queridos irmãos que ofertaram, seja aqui no altar, seja através da conta. Aqueles que não tiveram como ofertar no dia de hoje, que o Senhor te abençoe e te prospere grandemente, em nome de Jesus, amém? Amém, amados? Muito bem, eu quero dar alguns avisos. Que horas são? Eu estou sem relógio aqui. Quem tem horas? Quem tem horas aí, gente? Rapidinho. Oi? 9h07, está no horário, 9h15 termina. Olha, queridos, eu quero dar aqui alguns avisos bem importantes. Vamos lá, terça-feira, Jorge, paga a luz aí pra gente, por favor. Paga aqui pra gente. Olha, se você não está vindo porque está trabalhando, se você não está vindo porque está estudando, ou por algum outro motivo justo, amém, glória a Deus. Mas se você não está vindo aqui na terça-feira, no culto de crescimento espiritual, para participar dessa série de mensagens, olha aí, ó, ensinos de Jesus para o homem atual. Essa série de mensagens começou há 2 semanas. A primeira foi Jesus e a salvação. Nessa terça-feira nós pregamos sobre Jesus e a humildade. Tem gente por aí que precisa descer do pedestal? Tem ou não tem? Sim ou não? Tem gente com o narizinho empinado por aí? Tem ou não tem? Ó, faz assim, ó, lotado, né? Tá cheio. Tem que aprender com um professor. Hoje as pessoas contratam aí coach, personal disso, personal daquilo. Mas tem um professor que muita gente está esquecendo, né? O professor Jesus. E ele disse assim, ó, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, terça agora nós falamos aqui sobre a questão da humildade, né? Jesus e humildade. E terça-feira agora tem outro assunto muito importante. Então são mensagens de ensinos de Jesus para o homem atual. Então terça-feira às 8 da noite, culto de crescimento espiritual. Se você não está trabalhando, não está estudando, ou qualquer outra coisa, né, que você pode adiar, ou qualquer coisa, venha para a igreja, venha aprender a palavra, venha crescer na fé e no conhecimento de Deus, amém? Quinta-feira nós temos aqui a nossa campanha, o nosso culto de milagres, né? Não sei se a arte está aí, não? Não, né? Então deixa eu avisando aqui, quinta-feira é o nosso culto de milagres, na manhã às 8 da noite. E domingo é culto da família, como temos aqui todo domingo. Mas nesse domingo agora, nesse domingo agora é um domingo especial. Porque domingo está marcado o batismo nas águas. Quem sabe tem gente aqui que você já contornou dali, contornou daqui, esquivou dali há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás. E aí tem uma mentira aí que o diabo bota na mente das pessoas, sabe qual é? Essa aqui, ó. Você não está preparado. Aí, batismo é coisa séria. E com esse negócio, com essas desculpas de que não está preparado, não está preparado, não está preparado, está preparado, não batiza nunca, não aceita Jesus nunca, e o tempo vai passando, vai pensando, vai passando. E se Jesus voltar? Como é que fica a tua vida? Olha o que a palavra de Deus ensina. Ó, as últimas palavras de Jesus nesse mundo foram essas aqui, ó. Olha aí, ó. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então batismo e santa ceia são ordenanças do Senhor. Então se tem alguém aqui que você ainda não é batizado, gente, domingo agora, não perca essa oportunidade. Acabou o culto, procura mim, procura a pastora Elisandra, procura aqui a pastora Salete, algum dos nossos obreiros auxiliares, fala assim, não vou perder não, é para já, é para ontem, vou dar meu nome aqui, vou me batizar, quero servir Jesus. Não tem caminho, não tem nada melhor do que viver para Deus, não tem nada melhor do que estar perto de Jesus, e, olha aqui, ó, viver uma vida ao lado do Senhor por toda a eternidade. Então se tem alguém aqui que você ainda não é batizado, não deixe passar essa oportunidade. O batismo, cadê o Gilmar? Cadê o Gilmar? Olha, gente, o batismo é num lugar maravilhoso, é lá do sítio, né?
lá no rancho lá do nosso irmão Gilmar, um lugar lindo, maravilhoso, né? Quem já foi lá participar de batismo? É bonito lá, sim ou não? Todas as pessoas que nós batizamos aqui, batizamos lá. Então domingo, 9 da manhã, estará saindo daqui para a gente estar indo lá, chegando lá 10 horas e realizar o batismo. Pode acender aí, Jorge. Amém? Então, se tiver alguém aqui que deseja se batizar, procure a mim, procure a pastora Elisandra, minha esposa, pastora Salete, para que você possa deixar o seu nome. Amém? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Vamos agradecer a Ele por esse culto. Quem foi abençoado aí, levante a mão e diga amém. Vamos nos esforçar para vivermos uma semana mais próximo de Deus. Que você possa, procure, quem quer ter uma semana abençoada aí? Levante a mão. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia essa semana. Ore, consagre o seu dia ao Senhor, consagre a sua semana ao Senhor. Amém, queridos? Vamos cuidar aí da nossa vida espiritual para que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais. Queridos, vamos orar pela nossa irmã Elza. É a sua irmã, né, querida? Sua irmã? Mãe? Não, é as duas, pastora. É irmã dessa aqui, da Julieta e do Romeu, né? Da nossa irmã Roseni. E é irmã da nossa irmã. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. É mãe. Ai, mãe da nossa irmã Elza, é isso? Meu Deus, estou trocando tudo hoje, gente. Ó. Tá vendo, Gilmar? Tu não faz churrasco lá e dá nisso, né? Aí fica assim. Amém, queridos? Então tá, vamos orar então aqui pela nossa irmã Elza, consagrando a vida dela ao Senhor, para que Deus possa abençoá-la, em nome de Jesus, trazendo saúde. Pastora Salete, vem fazer essa oração aqui, em favor aqui da nossa irmã Elza. Tem alguém da tua família que precisa de oração? Sim? Tem? Alguém? Então nessa oração, consagre aí a tua família, e vamos orar agora, colocando o nosso lar e a nossa família na mão do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida da irmã Elza, Pai. A vida também, Senhor, da irmã Roseni. A vida, Senhor, de cada pessoa que está enferma, Paizinho amado. Deus, eu apresento a Ti, Pai, cada pessoa que está no leito de hospital, no leito de uma UTI. Senhor, em casa, alguém que estiver enfermo, Pai, que o Senhor envie seu anjo da cura, Pai, para restaurar a saúde de cada um, Senhor. Eu apresento a vida dela, Pai, da irmã Elza, que estamos aqui, Senhor, pedindo, Senhor, oração por ela, Senhor, e que o Senhor venha, Deus, enviar o teu anjo da cura agora, lá no lar dela, meu Pai, curando, Senhor, arrancando toda a enfermidade, Pai, restaurando a sua saúde, Pai. Eu abençoo a vida da irmã Elza, a vida de cada pessoa aqui, Senhor, representada, que está sendo pedida oração, Senhor, por saúde, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Agora estenda a mão na direção da sua casa e vamos consagrar a nossa semana ao Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por essa noite especial que tivemos aqui na tua presença. Obrigado pelos teus filhos que estiveram aqui, aqueles que nos acompanharam em casa. Obrigado pela vida dos nossos queridos visitantes. Agora estamos nos preparando para retornar aos nossos lares. Deus, guarda a nossa vida, proteja-nos de todo mal. Deus, nos dê força, unção e graça para que possamos resistir às investidas de Satanás contra a nossa vida ao longo desta semana, que possamos estar debaixo, Pai querido, da tua autoridade, que possamos nos sujeitar e nos humilhar diante do Senhor. Pai, nós te pedimos, nos leva em paz e segurança, guarda a nossa vida, quando colocarmos a cabeça no travesseiro para descansar, ó Deus, para repor as nossas energias, para enfrentar mais um dia, mais uma semana, que a mão do Senhor esteja sobre nós, que seja um sono reparador, um sono de paz, e que esta semana, Pai, seja uma semana de vitórias. Nós consagramos ao Senhor, Pai, a nossa semana. Abençoe o nosso trabalho, ó Deus, aqueles que estão desempregados, abre uma porta de emprego, e que a provisão do Senhor se manifeste sobre nossas vidas e famílias. Muito obrigado, Deus, te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Estenda suas mãos, você que está no culto, você que está em casa, e juntos vamos receber a ministração da bênção apostólica. Que o amor de Deus nosso Pai,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém.